Dólar Iano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos aqui a mais um comentário ao Dólar Iano. Uma vez por semana, temos aqui sempre às segundas-feiras. Ora, por aqui verificamos que a caixa de preço da semana passada se manteve inalterada e intocada, com o preço mesmo a manter-se praticamente, manteve-se mesmo entre estas duas linhas que nós tínhamos aqui colocado, este referente ao máximo de 2023, aqui nos 151,90 e aqui assim o máximo que tínhamos feito em 2024, aliás este primeiro máximo de 2024, que fornecia aqui assim um suporte ligeiramente abaixo dos 151 ienes por dólar. O preço chegou mesmo a ir acima desta mesma linha, como podemos verificar por aqui. Ele foi mesmo acima e fez um novo máximo, 151,97, a 3 pontinhos dos 152 ienes por dólar, mas o necessário para ultrapassar um anterior máximo em de 2022 a 151,94 e a colocar um novo máximo, este dos tais 151,97, um nível que já não era atingido há 30 anos, portanto desde 1990, portanto há mais de 30 anos neste caso. Mas o preço acabou por voltar para dentro desta área aqui assim de consolidação de preços e obviamente bastante dentro desta tal caixa de preço que nós tínhamos aqui colocado na passada semana. Foi uma semana onde tivemos, como verificámos, o Core PCE Price Index, isto depois de termos anteriormente passado pelas reuniões do Banco do Japão e depois da Reserva Federal, e o preço mesmo assim manteve-se por aqui. Tenho vindo a afirmar que, em minha opinião, o iene vai continuar a negociar fragilizado, com uma taxa de juros bastante baixa, com uma volatilidade relativamente contida nos mercados financeiros em geral. Continua a privilegiar estratégias de carry trade, essas que são muito financiadas através do iene, na medida em que, em que continua a ser uma moeda muito barata, passa a expressão, em termos de valor a pagar de juros. Estamos a falar, passou de menos 0,1 para mais 0,1, portanto, isso comparativamente com moedas como o dólar acima de 5%, ou moedas como o peso mexicano nos 11%, por exemplo, faz com que qualquer carry trade seja financiado principalmente por curtos de ienes japoneses. Portanto, a compra do dólar iene mantém-se, assim como se mantém a compra do euro iene, do libra iene, do AUD iene, do peso mexicano contra o iene, tudo isso. E isso acabou por levar a que o peso mexicano, que o iene japonês continue aqui extraordinariamente desvalorizado, continua em perdas constantes. Hoje, esta vela é já do dia de hoje, obviamente. Eu vou aqui sim para o gráfico a 4 horas, onde provavelmente conseguimos ver um pouco melhor. Okay. Aqui assim, este novo ímpeto que temos aqui a ver, este momento positivo no par, que foi há momentos, com a divulgação do ISM manufatureiro dos Estados Unidos, acima do esperado, mas mais do que o número global acima do esperado, o número global saiu acima dos 50, nos 50,3, era esperado cerca de 48,5 e subiu dos 47,8. Mas mais do que isso, foi os subíndices que se mostraram bastante fortes, nomeadamente no emprego, nas novas ordens e principalmente nos preços pagos. E isso acaba por dar aqui alguma aceleração à inflação, passa a expressão,
E isso, apesar de termos tido os preços, os dados da inflação já ultrapassados, o mercado vai continuar a olhar para o futuro disso mesmo e, obviamente, que acabou por levar aqui assim expectativas de subidas de manutenção, ou seja, dos cortes de taxa de juros por parte do Fed a serem mais uma vez ultrapassados. Uma vez mais, são as duas últimas velas das 4 horas das yields das Treasuries a 10 anos, que obviamente justificam bastante esta subida do dólar contra o yen, estas yields das Treasuries norte-americanas, mais uma vez, e como temos visto, normalmente o preço do dólar-yen tem vindo exatamente a acompanhar muito essas mesmas yields. Melhor do que no gráfico a 4 horas, no gráfico diário, podemos ver isso inclusive com mais facilidade. Vamos aqui colocar novamente o gráfico diário e aqui coloco as yields e aqui vemos uma vez mais repentinamente este salto nas yields no dia de hoje, e este salto foi feito depois de conhecidos os tais números do ISM manufatureiro e, como tal, há aqui uma subida do dólar yen, uma subida do dólar mais do que uma queda do yen, é uma subida do dólar. Bom, mas independentemente disso, esta semana vamos ter muito mais coisas, vamos ter o ISM de serviços, que em termos de inflação se calhar ainda é mais forte do que este manufatureiro. Vamos ter os dados do mercado de trabalho, desde os JOLTS, com a divulgação das novas vagas de emprego, ao ADP, ao número privado dos non-farm payrolls, aos próprios non-farm payrolls na sexta-feira, e ainda com a taxa de desemprego, que se deverá manter nos 3,9%, isso aí não poderá não haver grande alteração, mas vamos ainda ter os dados dos salários médios, ou seja, a aceleração dos salários do rendimento pessoal, dos salários médios, que se essa aceleração também for acima do esperado, poderemos também ver aqui assim mais o mercado empurrar ainda para mais longe qualquer corte de taxas de juros. Neste momento, a probabilidade mais elevada, digamos, está para um primeiro corte em junho. Vamos ver o que é que vai continuar a suceder e isso, a meu ver, vai ser o grande motor deste dólar-yen, que poderá continuar a negociar neste intervalo, que eu aqui já tinha definido anteriormente, portanto, ligeiramente acima dos 152, ligeiramente abaixo dos 150, ou ali nos 150, ou seja, os 150, 152 continuam para mim a ser uma área de consolidação do preço, mais do que os números que desta semana estão à espera, estão a ser números fortes do mercado norte-americano, no mercado de emprego, ou seja, vai continuar a haver aqui assim o teste a estes máximos e o teste à paciência também do Banco do Japão, e eu creio que é isso que o mercado vai estar à espera. O preço acima desta área, o preço, portanto, acima, aqui assim, entre os 152 e os 152,20, vai provavelmente pôr os mercados em alerta e qualquer situação poderá ter uma reação de imediato. Provavelmente podemos vir mesmo, e já tínhamos mostrado isto anteriormente, aqui aos 155, que me parece ser uma linha na areia, uma linha vermelha inultrapassável para já, pelo menos os rumores do mercado assim o mantêm, que o Banco do Japão, numa primeira abordagem, não deverá deixar passar o preço destes níveis, com uma intervenção mesmo. Relembro que tiveram várias intervenções verbais, hoje isso ainda não aconteceu, no fim de semana não aconteceu. Vamos ver o que é que isto nos vai trazer nesta próxima semana, mas eu creio que acima disto vamos começar a ouvir muito mais intervenções verbais, mesmo uma intervenção séria por parte do Banco do Japão em toda esta área, com o máximo dos 155.
O ultrapassar dos 155 poderá levar o mercado tipo àquele número redondo, mágico dos 160, mas eu creio que o Banco do Japão interfere bastante antes disso. Intervém, desculpem, bastante antes disso. Por outro lado, um número precisaria de ser um número muito fraco a nível dos números desta semana, e aparentemente começámos logo com o ISM manufatureiro, que não aparenta fragilidade nenhuma, portanto não há indicações de que isso possa acontecer, mas precisávamos de um número realmente muito fraco, desiludisse muito os mercados, para que neste momento isto pudesse suceder, ou seja, uma queda do dólar pudesse acontecer, inclusive contra o Yen, até porque se eventualmente houver uma fragilidade desse género em termos de que coloque, não um número disparatadamente fraco, obviamente, mas algum número que coloque novamente os mercados a verem mais perto um corte de taxas de juros, vai dar um impulso ao mercado acionista, e esse impulso ao mercado acionista vai uma vez mais privilegiar esta tendência ascendente do dólar-yen via a tal situação do carry trade que eu referi, enquanto obviamente que uma situação em que seja disruptiva para os mercados acionistas pode eventualmente fazer o efeito contrário, ou seja, mesmo com o dólar a ganhar, o dólar-yen contra o yen possa eventualmente perder. Eu não acredito muito nisto, eu estou muito mais no acreditar de que isto vai continuar a estes níveis, com a possibilidade de haver um sério ataque acima dos 152 e com a respectiva resposta por parte do Banco do Japão, e uma resposta desse género no Banco do Japão. Eu continuo a ver aqui a média móvel 200 como um primeiro suporte, e neste momento já se encontra ali à volta dos 148, ligeiramente abaixo dos 148, portanto toda esta área de suporte a uma primeira intervenção por parte do Banco do Japão. Obviamente que se for grande o suficiente, se for forte o suficiente, poderá inclusive ir mais abaixo o próprio preço. Mas só numa situação em que isto aconteça, ou seja, numa situação em que vejamos um Banco do Japão a intervir depois do preço ir acima dos 152. Abaixo, poderemos eventualmente vir um pouco mais abaixo, aqui nos 150, conforme alguma coisa que vá acontecendo, mas a minha preferência, digamos, isto é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, obviamente, mas é para que o preço vá manter, provavelmente, neste intervalo mais curto, entre os 150, 70, digamos, e os 152, os níveis é que atualmente está, ou seja, neste momento está a 151,65, depois de já ter ido fazer ali um máximozinho um pouco mais elevado, mas esta para mim poderá ser a continuação desta situação. Só mesmo uma alteração no sentimento de mercado, que eventualmente comecem a olhar para o franco suíço versus o iene japonês como moeda de financiamento, é que poderá, creio eu, alterar um pouco esta dinâmica, e isso poderá acontecer numa situação em que vejamos mesmo uma intervenção por parte do Banco do Japão, em que o mercado possa, digamos, abandonar um pouco o iene, o mercado financeiro continuar com uma volatilidade reduzida e, portanto, continuar a dar de alguma forma a privilegiar as estratégias de carry trade, e então essa estratégia de carry trade ser um pouco abandonada do iene para o franco suíço. Mas só numa situação dessas é que eu vejo a possibilidade de realmente haver aqui o início de uma queda forte, ou o início de uma subida forte do iene, ou seja, uma queda forte tanto no dólar-iene como contra os outros pares, as outras moedas face ao iene. Bom, mas para já é tudo. Continuo aqui, portanto, a dizer que 150, 152 vai ser a grande área de consolidação durante mais algum tempo. Provavelmente durante esta semana vamos continuar com o olho aqui assim acima, a ver se o Banco do Japão vai intervir. Essa será a minha dinâmica, diremos, para esta semana. Mas é, como digo, a minha opinião e não uma recomendação de investimento. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana. Bons negócios, e para a semana cá estarei com mais uma semana, com mais um comentário ao dólar-iene. Até lá!